A cena se passa em um cenário urbano decadente, com fábricas ao fundo soltando fumaça, becos escuros e trabalhadores exaustos retornando para suas casas. No meio disso, Bertolt Brecht está sentado em um banco de praça, fumando, observando o movimento ao seu redor. Ele percebe a presença de Jesus sentado ao seu lado, com um olhar sereno, mas atento. Você veio até mim, mestre. Não sou um homem de fé. Olho para o mundo e vejo apenas exploração, injustiça, fome. Se Deus existe, ele parece estar do lado dos patrões e dos generais. Jesus, eu estive entre os pobres e injustiçados. Caminhei entre os famintos, toquei os feridos, vi o peso do fardo que carregam. Deus não está do lado dos opressores, Bertolt. Mas o coração dos homens, sim, pode se corromper pelo poder e pelo ouro. Então, por que os fracos sempre sofrem? Porque aqueles que trabalham e suam são explorados por poucos que vivem do esforço alheio. A história só repete essa tragédia. Jesus, porque o coração humano luta contra a ganância e o medo. Muitos desejam mais do que precisam e para isso pisam em seus irmãos. Mas há aqueles que escolhem o caminho do amor e da justiça. E são esses que transformam o mundo. O problema é que palavras não bastam, mestre. Você pregou o amor ao próximo, mas o que vejo é um mundo onde quem fala de bondade e justiça acaba morto, silenciado ou esquecido. Revoluções são necessárias. A verdadeira revolução começa no espírito. Se um homem se liberta do medo e da mentira, ele já não pode mais ser escravizado. Brecht, liberdade interior não enche o estômago de ninguém. A fome não pode esperar por espiritualidade. Eu sei da fome do corpo, mas também conheço a fome da alma. Ambas precisam ser saciadas. Por isso andei entre os pobres, parti o pão com eles, curei os doentes. Não basta ensinar, é preciso agir. Então me diga, mestre, se você estivesse hoje entre nós, o que faria? Faria milagres para acabar com a pobreza? Derrubaria os tiranos? Ou escreveria peças de teatro como eu, para abrir os olhos do povo? Talvez apenas continuasse caminhando entre eles, ouvindo suas dores, lembrando-lhes que são mais fortes do que pensam, e talvez escrevesse sim. A verdade precisa ser dita de todas as formas possíveis. Brecht encara Jesus por um momento, tragando seu cigarro. O som de máquinas ao fundo continua, e o diálogo entre os dois está apenas começando. A cidade segue seu ritmo implacável. Operários entram e saem das fábricas, rostos cansados e mãos calejadas. Brecht observa tudo isso, seu olhar carregado de ceticismo. Jesus, ao seu lado, permanece calmo, como se enxergasse além do concreto e da fuligem. Você fala de amor e justiça, mas no fim, as estruturas do mundo continuam intactas. Quem detém o poder escreve as regras, e o povo, por medo ou ignorância, obedece. Como quebrar esse ciclo? A verdade liberta. Verdade? A verdade não alimenta crianças famintas, nem salva operários exaustos do chicote do patrão. Mas a verdade desperta. O que se vê como eterno pode ser mudado quando os homens percebem que não precisam mais se curvar. Parece bonito, mas quantos realmente enxergam? A maioria está tão presa à sobrevivência que não pode sequer imaginar outra realidade. O teatro, a arte, o pensamento revolucionário. Tudo isso é um luxo para aqueles que ainda têm tempo para refletir. Jesus, você acredita que só os intelectuais podem compreender a necessidade de mudança? Não. Mas sei que os que controlam o mundo mantêm o povo na miséria, justamente para impedir que eles pensem. Um trabalhador faminto não tem tempo para filosofar. Mas ele sente. Ele sabe, mesmo sem palavras, que algo está errado. E de que adianta saber, se não há organização, se não há um plano para derrubar os exploradores? Se um homem entende que é escravo, ele já começou a se libertar. Então você acredita que a transformação começa no espírito e não nas estruturas? O espírito vem primeiro, mas a ação deve segui-lo. Você escreve peças para provocar reflexão, certo? Mas reflexão sem ação se torna apenas um eco. E fé sem justiça se torna apenas uma ferramenta dos poderosos. Quantos reis e generais já usaram seu nome para manter o povo submisso? Jus, eu nunca prometi poder aos tiranos. Disse que os últimos seriam os primeiros. Mas os homens distorcem o que não compreendem. Se você voltasse agora e dissesse isso, seria silenciado novamente. Talvez. Mas uma ideia não morre com aquele que a proclama. Você mesmo sabe disso. Brecht olha para o horizonte, pensativo. O barulho das máquinas continua. O diálogo entre os dois ainda não terminou.
O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja. As sombras dos prédios se alongam, como se engolissem os operários que voltam para casa após mais um dia de trabalho exaustivo. Brecht e Jesus caminham por ruas estreitas, onde crianças brincam descalças e mulheres lavam roupas com mãos enrugadas. Brecht observa tudo com um olhar crítico, enquanto Jesus mantém sua expressão serena. Você fala de despertar e libertação, mas a história nos ensina que a esperança não basta. Quantos já se revoltaram apenas para verem novos opressores tomarem o poder? A miséria apenas muda de mãos. Jesus, o problema não está na revolta, mas no coração dos homens. Quando a luta é apenas pela troca de donos e não pela libertação verdadeira, o ciclo continua. E como impedir isso? O povo precisa de pão antes de ouvir sobre o Espírito. Mas o pão, sem o Espírito, é só mais um laço na corrente. Você não quer apenas alimentar os famintos, quer mudar o mundo para que ninguém mais passe fome. Sim, mas para isso é preciso mais do que palavras. É preciso luta. E quem são seus inimigos? Aqueles que exploram o povo. E o que acontece quando você os derruba? Se o sistema for o mesmo, outros tomarão seus lugares. Então, o verdadeiro inimigo não são os homens, mas o próprio sistema de exploração. E como se destrói um sistema sem uma revolução concreta? Mudando a maneira como os homens enxergam uns aos outros. Se um rei não tem servos, ele deixa de ser rei. Se os trabalhadores se recusam a ser explorados, o explorador perde seu poder. Mas o medo os impede. O medo da fome, da repressão, da morte. O medo é a arma do opressor. Mas o amor é mais poderoso. O amor não derruba impérios. Não. O que é mais revolucionário do que um homem se recusar a odiar aquele que o oprime e, em vez disso, transformar toda a estrutura? Isso sou idealista. E o que é a sua arte, se não um ideal? Você não escreve para refletir um mundo como ele é, mas para mostrar um mundo que pode ser. Brecht cruza os braços, refletindo. O barulho dos trens e dos motores enche o ar enquanto o céu escurece. A conversa ainda não chegou ao fim. A noite cai sobre a cidade, e as luzes artificiais projetam sombras sobre as ruas. O vento carrega o cheiro de fumaça e metal, um lembrete constante da engrenagem industrial que nunca para. Brecht e Jesus caminham lado a lado, as palavras entre eles pesando mais do que o silêncio ao redor. Você fala de amor como força revolucionária, mas eu vejo o mundo esmagar os que amam. Quantos não morreram por tentar ser justos? Quantos não foram calados por desafiar os poderosos? Jesus, eu fui um deles. E foi crucificado. E ainda assim, minha mensagem permaneceu. Mas foi distorcida. Seu nome foi usado para justificar cruzadas, opressões e alianças com os mesmos poderosos que você criticava. Não é irônico? Não me surpreende. Os homens tentam transformar qualquer verdade em instrumento de poder. Mas isso não significa que a verdade tenha deixado de existir. Então você acredita que ainda há esperança? Sempre há. O mundo muda quando as pessoas mudam. E a mudança começa quando alguém ousa enxergar além das correntes. Mas muitos preferem as correntes. Elas dão segurança. A liberdade assusta, sim. Mas também há aqueles que, mesmo com medo, escolhem o caminho mais difícil. Você é um deles, Bertold. Eu apenas escrevo. E isso já é muito. Palavras podem ser sementes, e sementes crescem, mesmo no solo mais árido. Brecht olha para a cidade à sua frente, pensativo. Ele vê os trabalhadores, os explorados, os esquecidos, e também os pequenos gestos de resistência, as chamas que se recusam a apagar. A revolução, ele percebe, não acontece apenas nas ruas, mas dentro das mentes. Jesus sorri e eles seguem caminhando enquanto a noite avança.